Olá pessoal, vamos fazer um resumo sobre divisão celular. Tudo que a gente precisa saber para estar se orientando nos estudos sobre divisão celular. Muitos alunos têm dificuldade de entender o que é mitose e o que é meiose. Então, basicamente, primeiro vamos definir o conceito de cada uma delas. Mitose significa divisão celular, onde uma célula mãe vai se dividir e originar duas células ou mais filhas idênticas em código genético a essa célula. Basicamente, isso acontece no processo de reparação celular, ou seja, de reparação de tecidos, de reparação de órgãos, e na fase de crescimento do corpo humano, ou seja, do bebê ao adulto, nós sofremos uma série de mitoses ao longo da vida. Nós trocamos células que morrem por células novas iguais às células anteriores. E nós temos a meiose, que a gente chama de variabilidade genética e redução cromossomial. Por quê? Porque a meiose vai ser responsável pela característica dos nossos gametas, ou seja, pela produção dos nossos gametas. Vai sofrer variabilidade genética dentro do seu conteúdo, vai sofrer redução cromossomial, ou seja, não vai ter aquela duplicação como acontece na mitose, e vai gerar células filhas com 50% das informações genéticas que existem na célula mãe. Por que isso? Porque no gameta a gente vai precisar de 50% das nossas informações para se unir às 50% das outras informações do pai ou da mãe para gerar um ser diferente a cada gestação. Então, é essa basicamente a funcionalidade de cada divisão celular. Aqui atrás eu tenho um esquema que caracteriza rapidamente, de forma sucinta, a mitose. Antes da mitose, a gente tem a fase da intérfase, que vai acontecer tanto na mitose quanto na meiose. O que a gente precisa saber sobre a intérfase? É a fase mais longa que antecede o início da divisão celular, porque aqui ocorre a duplicação do DNA. A intérfase vai acontecer tanto na meiose quanto na mitose. Vai existir a duplicação do centríolo, a duplicação do DNA, para que aqui, no finalzinho, comece a ocorrer a divisão celular propriamente dita. Dentro da mitose, nós temos a fase da prófase, da metáfase, da anáfase e da telófase. Na prófase, a gente tem o surgimento do fuso acromático, e a migração do centríolo para cada polo. Então, toda vez que eu tiver aparecimento do fuso acromático e a migração desenhados, eu já posso caracterizar como a fase da prófase. Também tem o desaparecimento da carioteca, ou seja, todo o conteúdo genético vai estar solto, no citoplasma, porque na próxima fase esse cromossomo ele vai ser organizado para se dividir. Na fase da metáfase, existe a ligação dos fusos acromáticos aos cromossomos, colocando eles alinhados no equador da célula, ou seja, no meio, na parte medial da célula. Esses fusos vão funcionar como cabos de guerra que vão puxar para cada polo, um cromossomo, ocorrendo na próxima fase a divisão desses cromossomos, onde metade do que foi duplicado vai para cada polo para originar uma nova célula, idêntica à célula mãe, E aqui no final a gente tem a telófase, que é o reaparecimento do núcleo, da membrana nuclear, o desaparecimento do fuso acromático, a reorganização das organelas e a citocinese ela termina, ou seja, a divisão celular ela termina nesse período da mitose, e aí a gente teve duas células filhas idênticas em DNA à célula mãe. Na meiose já acontece uma fase bem mais longa, bem mais complexa, porque aqui a gente vai cuidar da variabilidade genética dessas células. Vai ocorrer a intérfase da mesma forma que aconteceu antes da mitose, ou seja, nós vamos ter a duplicação do DNA e a duplicação do centríolo. Na prófase 1, nós temos subdivisões, porque a gente vai ter
o início da separação dos centríolos, o início do aparecimento do fuso, porém, nós temos uma fase chamada leptóteno, que é a fase onde cromossomos homólogos começam a se aproximar, ou seja, começam a ficar juntinhos. Isso a gente chama de sinapse de cromossomos, né? Existe a formação do fuso acromático no zigóteno, ou seja, neste momento a gente tem os cromossomos aproximados e o aparecimento do fuso. Nós temos o paquíteno, que é o cruzamento, né, dos braços, a aproximação dos braços, onde vai ocorrer a variabilidade genética desses cromossomos. Nós temos a fase diplóteno, que é onde ocorre a troca, o crossing over, como a gente já disse, o cruzamento desses braços, e a separação ocorre, né, no finalzinho, na diacinese, né, onde esses braços diferenciados, eles vão estar cada um de um lado oposto do cromossomo e vai haver a separação dessa dupla que se aproximou anteriormente. E aí a gente entra, depois disso, na metáfase 1, que vai ser igual à metáfase da mitose, porém houve essa variabilidade genética, né? Houve essa troca de código genético na prófase 1. Quando eu falar em fase de variabilidade genética na meiose, eu vou estar falando de prófase 1, onde ocorre o crossing over. Quando eu falar de fase reducional da meiose, a gente vai falar em anáfase 1, tá ok? Então, vamos voltar para a metáfase. A metáfase 1, depois que ocorreram, né, as trocas genéticas na prófase, vai haver a aderência do fuso em um dos lados somente, não nos dois lados, como ocorre na mitose, né? Vai ocorrer a aderência do cabo do fuso acromático num dos lados do cromossomo, né? E esse cromossomo, na fase da anáfase, em vez de se separar, cada cromossomo vai para um lado. E em vez de nós termos 4 cromossomos idênticos indo para cada lado, nós vamos ter somente duas duplas, uma indo para cada lado. Então, nós vamos ter a fase reducional, ou seja, nós não vamos ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe na célula filha. E nós temos a fase da telófase, que é a fase onde que já ocorreram, né, as separações, as organizações do que vai estar numa célula, do que vai estar em outra célula, vai ocorrer a citocinese, vai desaparecer o fuso acromático, vai reaparecer o núcleo e vai surgir nesta fase as duas células haploides, ou seja, células com 50% do código genético da célula mãe. E aí, terminou a telófase 1, nós temos a divisão meiótica 2, ou seja, meiose 2, que vai ocorrer nada mais do que igual à mitose. Eu tenho duas células haploides que já sofreram variabilidade genética e agora eu vou proliferá-las, ou seja, eu vou duplicá-las. E aí, novamente, o núcleo, a membrana nuclear vai sumir, o fuso acromático vai aparecer de novo, os centríolos e as organelas vão se duplicar novamente, né? O cromossomo vai se condensar novamente e na metáfase 2, esse cromossomo vai para o centro da célula, os fusos vão se aderir aos dois lados nesse momento, não a um lado só. Vai ocorrer a separação desses cromossomos, um para cada lado, né? Ocorrendo essa separação, vai novamente sumir o fuso acromático, reaparecer essa membrana nuclear, reorganizar todas as organelas, vai acontecer a citocinese de novo, que é o quê? O filamento de actina que vai, né, estrangular a célula e separar. As duas células filhas vão surgir diferentes geneticamente e em números de cromossomos da célula mãe.
e assim a gente encerra a meiose. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber sobre divisão celular. Não deixe de reler os seus PDFs, porque os vídeos eles são para nos orientar, para a gente entender o assunto, mas o que vai fazer a gente detalhar o assunto é a leitura de todo o material escrito que fica disponibilizado para o aluno. Continue estudando rumo à sua aprovação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.